passo a bola para você e seja bem-vindo aí à nossa sessão nacional. Obrigado, Marcelo, pelo convite, pela gentileza. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Samira. Felicidade de estar aqui com vocês, aprendendo e discutindo. Pode colocar a apresentação, por favor. Tá. Eu preparei, pode passar, Caio. Eu preparei essa apresentação em 3 etapas. Na primeira dela, vamos discutir o atendimento do paciente com cálculo no cenário da emergência. Segundo, eu apresentarei as indicações de intervenção e, mais à frente, discutir os fatores que influenciam na escolha da técnica e apresentar os procedimentos. Seguinte, rapidamente, a litíase é uma condição prevalente, atinge indivíduos de faixa etária produtiva, alto índice de morbidade, recorrência elevada de 50% ao longo da vida, sendo que 25% dos pacientes recorrem nos primeiros 5 anos de vida. Seguinte. O paciente que se apresenta na emergência, normalmente ele tem uma história típica: dor lombar, irradiação anteromedial no abdômen, ele pode ter náuseas, vômitos, e à medida que o cálculo migra e se aproxima do ureter distal, ele irrita a parede vesical e pode determinar sinais e sintomas que confundem o quadro com cistite. Esse paciente merece a pesquisa de obstrução, infecção e avaliação de função renal. Importante lembrar que paciente com dor lombar e febre, ele possui diagnóstico clínico de pielonefrite. E a pielonefrite associada ao cálculo, por definição, é considerada uma pielonefrite complicada. Esses pacientes com cálculo na emergência merecem ter uma boa anamnese, investigar se já tiveram episódios anteriores de cálculo ou se essa é a primeira vez, identificar quais tratamentos anteriores realizados, se tem histórico familiar, se algum parente já teve cálculo, se ele possui doenças clínicas que favoreçam a formação do cálculo, hiperparatiroidismo, doença intestinal, sarcoidose, se ele é um lesado medular, cirurgias anteriores, atenção à cirurgia bariátrica, medicações, enfim, ele precisa ser investigado. Além do exame físico, laboratório e o exame de imagem. O ultrassom pode servir como exame inicial, porém lembrar que o padrão ouro é a tomografia. Seguinte. Bem, o paciente com dor cólica ureteral, de imediato precisamos realizar a analgesia. Os guidelines reportam os anti-inflamatórios como primeira escolha nesse cenário. Como segunda linha, os opioides. Segundo os guidelines, inclusive, o próprio anti-inflamatório possui uma potência analgésica superior aos opioides no paciente com obstrução urinária, cálculo. Então, é importante só ter atenção em relação às contraindicações, que vocês, mais do que eu, vão saber. Desde que o paciente tenha sido inicialmente submetido ao controle álgico, esse paciente deve ser avaliado na emergência pelo plantonista e pelo urologista se ele pode ser liberado ou se deverá ser internado. Então, a gente avalia se o paciente ele teve a dor controlada, se ele apresenta algum indício de infecção, se há alguma alteração da função renal, se ele possui rim único, se há uma hematúria significativa ou obstrução acentuada, ou até se o cálculo tem uma difícil passagem. Caso ele apresente algum desses fatores, ele deve permanecer internado. Caso ele não cumpra essa lista, pode-se considerar e liberar o paciente para terapia expulsiva em domicílio. Se o paciente possui um cálculo de até 10 milímetros, pode ser prescrito o alfa-bloqueador. A evidência da literatura mostra que o alfa-bloqueador tem impacto benéfico para cálculos de ureter distal abaixo de 1 centímetro. Se o cálculo está no ureter médio ou ureter proximal, pode ser utilizada a medicação devido à baixa toxicidade, mas não há evidência forte de sucesso de aumento da taxa de expulsão. O paciente que é liberado, ele tem que ser instruído, alertado sobre os sinais
de alerta, de piora clínica, para retornar à emergência caso uso apresente. Deve ser instruído a filtrar a urina. Normalmente, eu recomendo ao paciente utilizar o filtro descartável de café para coar a urina, ou então urinar em algum recipiente, pinico, para observar se o cálculo foi expulso. E ele deve ser reavaliado nas semanas seguintes no consultório do urologista. Pode passar. Vejamos esse quadro aqui. É um paciente de 30 anos, sexo masculino. Ele vem com dor lombar esquerda há 5 dias, sintomas eméticos, sinal de Giordano, febril, leucocitose e um PCR elevado. Na imagem da tomografia corticoronal, a gente identifica um cálculo de ureter esquerdo, ureter proximal de 8 milímetros, ureter hidronefrose a montante, uma hipocaptação de contraste pelo rim esquerdo e densificação dos planos gordurosos perirenais. O paciente está em franca infecção, uma pielonefrite. Desculpa. Uma pielonefrite obstrutiva e que, nesse cenário, há contraindicação formal de tratamento. Só um minutinho, vou pegar uma água. Fica tranquilo aí, Ricardo. Dá uma pausazinha aí. Até Samira tá por aí? Tô por aqui, sim. Deixa Samira, eu eu achei curioso essa orientação de colocar um filtro de café para captar a pedra aí. É bom, né? Para homem é fácil, mas para mulher também, né? Porque a boca do negócio pode ser maior em filtros maiores, né? Exatamente, é mais complicado, né? Para Mas é vocês, interessante. anatomicamente, é muito mais fácil, né? Exatamente. A gente estava comentando o filtro de café, Ricardo, aqui, que acho que nem todo mundo vai conseguir coar, né? Mas assim, Mas é interessante. facilita, né? Facilita. Então, ele Facilita. pode urinar em um recipiente. Desculpa aí pela Isso. voz. Travou aqui, ressecou, perdão. Nada, tranquilo, Então, tranquilo. o Tá ótimo. paciente nesse cenário da pielonefrite obstrutiva, ele deve ser submetido ao antibiótico e à desobstrução imediata. Não se deve tratar o cálculo nesse momento. Pode passar. Sob o risco de provocar uma sepse urinária. Então, é desobstrução urgente, duplo J ou nefrostomia de imediato. O tratamento definitivo deve ser postergado. Próximo. Bem, em qual cálculo devemos intervir? O ureter é bem fácil. Se o cálculo não foi tratado na emergência e ele não foi eliminado, esse paciente deve ser submetido à intervenção. Caso o cálculo ele permaneça silencioso, ele pode provocar obstrução e dano renal definitivo. Então, a gente não pode deixar o cálculo no ureter. Ponto. Já no rim, há uma lista maior de indicações. Qualquer cálculo sintomático deve ser tratado. Se há histórico de infecção, se o cálculo vem em crescimento, cálculos que crescem mais de 5 milímetros, qualquer cálculo que tem qualquer paciente que tem uma pedra no rim e um cálculo no ureter do mesmo lado, se a gente já vai tratar o cálculo do ureter, a gente sobe e trata o cálculo do rim desse lado. Caso o indivíduo tenha obstrução com um risco de dano renal, pedras de grande volume, cálculos com localização desfavorável, cujo clearance espontâneo é improvável, pacientes com alto risco de formação de cálculo, ou de acordo com a situação social do indivíduo. Imagina um sujeito que é piloto de avião ou trabalha em áreas remotas, cujo acesso ao serviço de emergência é difícil, ou de acordo com a própria preferência do paciente. Próximo. É importante lembrar que não há um ponto de corte de tamanho mínimo para indicar tratamento do cálculo renal. Tá? Então, naquela lista que eu coloquei no slide anterior,
não há um corte estabelecido como valor de indicação para tratamento do cálculo, por conta do tamanho. E quais são os fatores que influenciam no tratamento? Devemos olhar para o binômio cálculo e paciente. Então, no cálculo, a gente observa a localização. Se o cálculo está no ureter, ou em qual ponto do ureter, se no ureter proximal, médio, inferior, ou dentro do rim. Especialmente se o cálculo renal está no polo inferior do rim, cujo tratamento é mais difícil. O tamanho do cálculo também tem influência. Cálculos acima de 2 centímetros intrarrenais são cálculos que normalmente indicamos a cirurgia renal percutânea. A densidade do cálculo também é importante. Cálculos duros, acima de 900 unidades Haussmann, respondem mal à litotripsia extracorpórea. A composição, quando é conhecida, também nos ajuda. Cálculos de cistina ou cálculos de ácido úrico normalmente são radiolucentes, não identificados pelo raio-x, então isso dificulta a litotripsia extracorpórea. Cálculos de cistina, bruxita, oxalato de cálcio monohidratado também são cálculos muito duros, têm resultados ruins com a litotripsia extracorpórea. Já o paciente, a gente avalia a anatomia do trato urinário, se ele tem um rim ectópico, um rim em ferradura, rim único, rim transplantado, divertículo, duplicidade, derivação, a conformação física do paciente. Pacientes obesos normalmente têm uma distância pele-cálculo superior a 10 centímetros, o que diminui a eficácia da litotripsia extracorpórea. Se o paciente também possui deformidades esqueléticas graves, dificulta o acesso renal percutâneo. E as condições clínicas do próprio paciente também. Próximo. Aqui estão listadas as opções de tratamento: a litotripsia, técnicas endoscópicas e a cirurgia abdominal, aberta, laparoscópica e robótica. A cirurgia abdominal eu coloquei listada aqui, mas é uma técnica de exceção. Hoje, praticamente, a gente não faz para tratamento do cálculo. Já a litotripsia extracorpórea, eu coloquei esse asterisco aqui, pode passar? Porque é uma técnica que vem em declínio no Brasil, infelizmente. Isso se deve a alguns fatores. O primeiro é por conta do avanço das técnicas endoscópicas. Hoje, a ureterolitripsia endoscópica é mais acessível, segura, permite tratar praticamente qualquer tipo de cálculo. Ela permite a fragmentação e retirada do cálculo direta, então resolução imediata. Já a litotripsia extracorpórea fragmenta o cálculo e ele precisa ser depurado ao longo dos próximos dias. Então, há uma taxa maior de retratamentos na LECO. Além disso, a LECO ela tem opções mais restritas, com resultados variáveis e menor eficácia. E um outro aspecto que é muito importante é o aspecto econômico. Infelizmente, hoje, no sistema privado brasileiro, o reembolso dos convênios para a LECO é muito mal remunerado, não cobre o custo de manutenção e infraestrutura do aparelho, que é uma pena. Particularmente, eu vejo como essa modalidade de tratamento como uma técnica muito boa e uma técnica que tem um campo enorme no Brasil, especialmente no SUS, diante do enorme contingente de pessoas que aguardam tratamento endoscópico na fila dos serviços hospitalares. Próximo. Então, hoje eu vou me concentrar aqui falando um pouco mais das técnicas endoscópicas, a ureteroscopia e a cirurgia renal percutânea. Seguinte. Então, a ureteroscopia ela pode ser semirrígida ou flexível. A ureteroscopia semirrígida é através desse aparelho aqui do canto superior esquerdo, é um endoscópio fino que permite o médico acessar o ureter distal, médio e, no caso da mulher, o ureter superior. A gente identifica o cálculo. Com a fonte de energia, o cálculo é fragmentado e com a cesta específica, os cálculos são extraídos. Já os cálculos de ureter superior ou cálculos intrarrenais, a gente precisa desse aparelho aqui de baixo, que é o aparelho flexível. É um aparelho mais longo, cuja ponta se dobra, ela deflete e permite, então, acessar os cálices renais. Seguinte, a ureteroscopia flexível, ela é indicada para cálculos até 2 centímetros. Ela tem uma maior taxa livre de cálculo e menor índice de retratamento que a litotripsia extracorpórea. Ela pode ser tratada para cálculos ainda maiores do que esse ponto de corte de 2 centímetros, quando a cirurgia renal percutânea for contraindicada.
A ureteroscopia, ela praticamente não tem contraindicação. Não pode ser feita em infecção ativa, assim como qualquer outro meio, qualquer outra modalidade de tratamento, e ela só não pode ser feita quando a gente não tem acesso pelo ureter. Por exemplo, no caso de uma derivação urinária, onde o meato ureteral está numa posição onde é inacessível. Como complicação, ela pode provocar infecção, sangramento, perfuração do ureter, e quando a perfuração é acompanhada de extravasamento do cálculo para fora do sistema urinário, e o cálculo fica ali ao redor da mucosa, da parede ureteral, isso aí provoca estenose do ureter. E a complicação mais grave, mas felizmente é mais rara, é a avulsão do ureter. Seguinte. Acho que agora é o vídeo, Caio. Isso, pode dar o play. Então, essa é a imagem de uma ureterorrinoscopia com aparelho digital, realizada a fragmentação do cálculo com a fonte laser. E após o cálculo ser fragmentado, utilizamos pinças extratoras para remoção dos cálculos. E ao final a gente tem esse aspecto. Perceba a nitidez, a qualidade da imagem desses aparelhos mais modernos, né? A gente consegue ter uma melhor varredura e um tratamento mais rápido do que em comparação com os aparelhos mais antigos. Seguinte. E como novidade, chegou aqui no Brasil esse aparelho, que é um robô, um ureteroscópio robótico, com algumas promessas. A primeira cirurgia dessa modalidade foi feita agora, semana passada, no Congresso Brasileiro, mas, enfim, isso ainda é algo que a gente não sabe até que ponto vai ajudar, mas é uma novidade que chegou. Seguinte, aqui agora eu vou falar da segunda modalidade de tratamento, que é a cirurgia renal percutânea. É uma cirurgia onde, através de uma punção pela região lombar, acessamos o sistema coletor urinário e, através dessa ótica, o nefroscópio, fragmentamos o cálculo e extraímos através da bainha de Amplatz. Ela é indicada normalmente para cálculos grandes, superiores a 2 centímetros, mas em algumas outras situações, quando os cálculos são menores, mas de localização inadequada para outros tratamentos, ela pode ser utilizada, especialmente quando a leco ou ureteroscopia falha. A contraindicação é anticoagulação, ela é uma cirurgia com potencial alto de sangramento, ou quando o acesso é dificultado, né? Quando a gente não tem uma janela de punção. Hoje, o ultrassom na sala cirúrgica ajuda bastante essa punção. A gente consegue diminuir o uso da radioscopia durante o procedimento e também preservar órgãos ao redor, diminuindo a chance de acidente de punção. Próxima imagem. Ó, vamos observar aqui a imagem número 1, o rim direito. Ao lado dele, a gente observa um cólon que praticamente abraça o rim. Isso a gente chama de cólon retrorrenal. Então, a janela de punção é uma janela muito difícil, e a depender do ponto do cálculo, a gente não consegue ter um trajeto para a punção do órgão. Então, isso é uma situação onde a tomografia nos ajuda a planejar a cirurgia e, em alguns casos, até contraindicar a intervenção por conta do obstáculo provocado pelo cólon, por exemplo. Essa situação do cólon retrorrenal geralmente é mais comum, né? Em pacientes do sexo feminino, magras e no polo inferior do rim esquerdo. A mulher magra, ela tem mais chance de apresentar essa variedade anatômica porque há uma menor faixa de gordura ao redor do rim. Então, há uma maior facilidade de ter essa variedade. Seguinte. E quais são as complicações relacionadas à técnica? Bem, o sangramento tem uma taxa de transfusão não desprezível de 5% e de necessidade de embolização para controle do sangramento em até 1% dos casos. Pode determinar infecção, fístula urinária e lesão de órgãos adjacentes, hidropneumo, hemotórax, lesão hepática, esplênica ou até intestinal. Próximo. E
Como evolução da cirurgia percutânea, surgiu a miniaturização da técnica, utilizando aparelhos mais finos. Inicialmente, essa miniaturização foi proposta para tratamento de cálculos em crianças. Hoje, ela é francamente adotada em adultos também. A cirurgia percutânea convencional dilata com bainhas de calibre até 30 frente, que equivale até 1 centímetro. 30 frente equivale a 1 centímetro de diâmetro. Então, olha o tamanho do buraco que é feito no rim. Então, a miniaturização vai provocar menor sangramento, menor taxa de transfusão, menor dor, uma internação mais breve, por outro lado, a custa de um tempo cirúrgico maior. Agora, a taxa de sucesso na fragmentação do cálculo é equivalente entre a mini percutânea e a percutânea convencional para cálculos até 3 centímetros. Próximo. Aqui a imagem da sala de cirurgia, a gente observa que é necessário um grande volume de aparelhos, né? Um arco em C, ultrassom, laser. O paciente é colocado sob anestesia geral, ele pode estar em decúbito ventral ou dorsal. A gente efetua a pielografia, injeção de contraste. Vejam a falha de contraste ali dentro da pelve renal, que é a localização do cálculo. O infundíbulo é funcionado, passagem do fio guia, dilatação. E aí a gente coloca a bainha de acesso, a bainha cuja extremidade fica lá dentro do rim. E esse é o mini nefroscópio acoplado à câmera, a fonte de luz, a irrigação. E aí, com a fibra laser, navegamos até identificar o cálculo e fragmentá-lo. Na sequência, aspiramos os cálculos. E ao fim da cirurgia, colocamos alguma drenagem, seja nefrostomia ou o catéter duplo J. Seguinte, esse é o guideline da Associação Europeia de Urologia para cálculos de ureter. Cálculos ureterais acima de 10 milímetros têm tratamento preferencial recomendado a ureteroscopia. Para cálculos inferiores a 10 milímetros, é indiferente, a litotripsia extracorpórea ou ureteroscopia. Próximo. Já esse fluxograma é para os cálculos renais. Cálculos acima de 2 centímetros, a indicação é cirurgia renal percutânea. Cálculos abaixo de 10 milímetros, a ureteroscopia ou litotripsia. Cálculos entre 10 e 20 milímetros, aí ele também oferece qualquer uma das possibilidades. Já no polo inferior, cálculos entre 10 e 20 milímetros, o guideline recomenda avaliar critérios de fatores da litotripsia. Então, se o paciente é obesa, se o paciente tem um cálculo duro, se o polo inferior do rim é desfavorável, aí não indicar a litotripsia extracorpórea. Caso seja favorável, permite a utilização. Eu coloquei um asterisco aqui porque essa é uma opinião diferente em relação ao guideline americano que foi publicado agora, recentemente, dia 20, que recomenda para esse tipo de cenário o tratamento endoscópico, não recomenda a litotripsia extracorpórea. Seguinte, o polo inferior, ele tem uma maior dificuldade de drenagem. Então, a litotripsia extracorpórea, quando é realizada, pode até fragmentar o cálculo, mas se o infundíbulo for estreito, longo, ou esse ângulo infundíbulo pélvico for um ângulo fechado, um ângulo agudo, não ocorre o clearance do cálculo. Então, a taxa de sucesso passa a ser baixa com a modalidade. Seguinte. Então, como mensagem final, eu deixo aqui o cálculo obstrutivo associado à infecção deve ter um tratamento postergado. A desobstrução é prioridade. A determinação da conduta do paciente com cálculo deve obedecer à avaliação do binômio paciente e cálculo. E informo que os avanços técnicos endoscópicos têm tornado a cirurgia mais segura e acessível. Agradeço aí o convite. Devolvo a palavra a Marcelo. Excelente, Ricardo. Agradeço pela sua excelente apresentação.
Aí eu estava aqui pensando, Ricardo, poxa, quando eu tenho um paciente com cálculo, minha resolução é simplesmente assim, eu passo a bola para você, né? Lá nos hospitais que a gente trabalha é assim, né? Mas foi interessante que você, né, mostrou assim, foi uma aula bem prática e ilustrativa, né, de tudo que vocês fazem e também o direcionamento para onde é que a gente vai aí no futuro. Então, agradeço imensamente aí por você ter aceito o convite e nos iluminar aí com essa aula Perdão pela sensacional. voz. Ainda mais assim, batalhando aí com a resiliência de sempre aí. E foi excelente, velho. Foi excelente mesmo. Eu gostei muito, viu? Mas, Ricardo, o que eu faço, na verdade, na prática é o que a nossa próxima convidada vai falar aqui, né? Samira, né? Ela que coordena, né, um ambulatório de infecção urinária e litíase, né, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né? Então, o papel do nefrologista, né, Samira, é justamente, né, impedir, né, que esses cálculos se formem e que esse paciente volte para o Ricardo, não é isso? É isso. A joia. Então, passo a palavra Ó, para você, Samir, agradecendo você ter aceito o nosso convite aqui de forma tão cordial, viu? Muito obrigado. Tá. Bom, boa noite quem está em casa aí, né? Que está com o seu tempo depois de um dia de trabalho ainda assistir aí uma aula, né? Ricardo, excelente apresentação, né? E foi muito bom, Ricardo, começar, porque é justamente isso, né? É a gente ver o problema, né? O custo, a dificuldade, né? Sobretudo do SUS, né? Da gente ter esses pacientes. Vocês estão me ouvindo bem? Porque sumiu aqui um pouquinho a minha tela. Ouvindo Está me bem, ouvindo Samir. bem? Tá bom. Depois eu compartilho aqui, só para a gente falar. Então, assim, excelente apresentação e trazendo aí o avanço, né? Então, se eu olhar aí da época, você é mais novo que eu, né, Ricardo? Então, dá olhar da época da minha residência aí de 35 anos atrás, a gente vê como a urologia avançou, né? Desde o Breakstone, onde fazia litotripsia aí nas piscinas, né, em água, né? E vendo a evolução, e agora até você mostrou aí talvez uma alternativa robótica, né? E como a urologia evoluiu, né? Marcelo, muito obrigado pelo convite, porque a gente deu uma conversada antes, a importância histórica, né, de litíase, né? Então, se a gente for ver, a gente está tá nosso juramento de Hipócrates, né? Não cometerei atalhas sobre um cálculo, deixei que os práticos que isso fazem, né? Então, desde a época hipocrática, né, a gente já sabia sobre os cálculos renais, só que naquela época eram cálculos de ácido úrico, né? E Hipócrates já sabia que bastava alcalinizar e você não precisaria fazer intervenção cirúrgica, né? Com a Revolução Industrial, aí sim os cálculos de oxalato, e é isso que a gente tem hoje, né? Então, a ideia aqui, eu vou estar compartilhando e a gente vai estar falando. A ideia aqui hoje é, depois dessa aula aí muito boa, do Ricardo, trazendo aí todo o impacto, né? E a gente pode imaginar o custo disso, né, Ricardo? No consultório, no ambiente privado, isso é muito mais acessível, mas no SUS a gente tem limitações. No Brasil, a gente sabe das nossas dificuldades de encaminhar um paciente para urologia com abordagem cirúrgica, né, e tudo que necessita, né? Então, o Ricardo falou muito bem sobre a epidemiologia, né, cálculos, a recidiva e as coisas cirúrgicas envolvidas. Agora, aqui eu quero trazer um pouco o nosso raciocínio clínico, né, da atualidade, e como que a gente vai abordar esses cálculos. Evidentemente, numa aula de 25, 30 minutos, às vezes a gente não consegue, mas eu quis trazer o que está mais moderno, e algumas divergências ali em relação até ao uso da prevenção com antiazídicos, tá? Então, classicamente, eu quero falar aí um pouquinho do impacto ambiental, nutricional e terapêutico e prevalência, né? Mitos e verdades. Então, a gente começa aqui o mundo aí lá atrás, no passado, né? Que as pessoas tomando sol, comendo comida de verdade, né? Num ambiente aí mais tranquilo, com árvore, né?
E aproveitando agora a situação mundial, onde teve a COP30, né, e o mundo inteiro preocupado aí com as mudanças climáticas, né, então a gente traz aí o aquecimento global. Né? Então, se a gente for ver 1,5, né, de média de aumento de aquecimento, isso tem um impacto sobremaneira no meio ambiente, nos animais, na barreira de coral, e também aumenta o risco de litíase, né? Mas por que isso aumenta o risco de litíase? A gente vai estar comentando dentre todos os aspectos, né? E quem estava lá, não sei se você estava lá, né, Marcela? Alguns colegas aqui estavam no Congresso Paulista, que na aula da Ida, que foi excelente no fim, eu até comentei, eu falei, olha, cadê os nefrologistas do Brasil, né? Porque se a gente for pensar, ambulatórios específicos, a gente tem muito poucos no Brasil, né? O ambulatório aqui nós temos 1.200 pacientes cadastrados, é um volume assim gigantesco, né? Aí está lá na escola, acho que tem também um volume grande também, é menor do que a gente, mas é um volume grande. Depois a gente tem o Maurício lá no sul, no Paraná, tem a Viviane que está em Goiânia, né, que está fazendo ambulatório de litíase, e outros poucos ambulatórios no Brasil mais específicos em relação a isso, mas em geral o ambulatório de litíase ele está distribuído ao longo dos ambulatórios da nefrologia. Né? Então, a gente precisa de mais colegas nefrologistas trabalhando nessa área, foi o que eu brinquei, o mundo aumentando a temperatura, o número de litíase aumentando e o número de nefrologistas que lidam com isso diminuindo. Né? Então, foi um apelo, e eu acho que nesse contexto, Marcelo, obrigada, porque isso aqui vai ser uma visibilidade nacional para a gente estimular os outros colegas para trabalhando muito aí na área. Se a gente for pensar, então, em termos epidemiológicos, o Ricardo já tinha falado, mas existe um negócio chamado Stone Belt, né, que é exatamente o cinturão do cálculo, e vejam que as regiões mais quentes do planeta são as regiões que mais têm litíase, em torno aí, se a gente for olhar, entre 10% a 15%. Se a gente pensar numa prevalência de 15%, 10% a 15%, é uma doença muito prevalente. E dentro da nefrologia, o médico do consultório, 50% dos pacientes que nós atendemos em consultório tem litíase, quando não, a síndrome plurimetabólica associada. Né? Em relação à temperatura, né, então, os Estados Unidos tem muita coisa em termos de epidemiologia, lá tem a prevenção por um aumento muito grande com o passar dos anos, né, e a estimativa é que isso piore bastante. Se a gente for pensar em termos de temperatura, os homens são mais sensíveis à temperatura do que as mulheres, né? Os homens ainda fazem mais litíase do que as mulheres, mas nós mulheres estamos quase que empatando na medida que a gente também entrou no mercado de trabalho praticamente muito semelhante, hábitos de vida, ganho de peso, tabaco e etc. e tal, né? Mas os homens ainda estão mais expostos ao calor do que nós mulheres, e claro, uma vez mais expostos em trabalhos ambientais, né? O que acontece é desidratação. Então, desidratação e supersaturação urinária é o aspecto mais importante aí, incluído com temperatura. No Brasil, a gente tem os dados lá da turma de Uberlândia, mostrando que, em termos de internações de nefrolitíase e associação com temperatura, as cidades mais quentes, e aqui, ó, Uberlândia, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, as cidades mais quentes em relação às cidades mais frias, as cidades mais quentes têm um aumento do número de internações por nefrolitíase, e, claro, isso aumenta o custo. A era Covid também trouxe uma reflexão em relação a isso, porque ao mesmo tempo que a gente fazendo o lockdown, tudo parou e todos os hospitais viraram covidários, né? Todas essas cirurgias que tinham agendadas, tudo isso foi impactado. Então, os pacientes ficaram mais tempos obstruídos, com mais risco de infecção e, claro, o risco de doença renal crônica aumentou.
E uma coisa interessante que tem alguns estudos mostrando que a população hospitalar, né, e sobretudo os agentes que trabalharam, médicos, enfermeiros, quem estava em hospital, que usou muito máscara, teve uma incidência de litíase maior na medida que a gente não tirava a máscara para beber água, né? Então, houve, da mesma forma que teve uma proteção, né, a princípio, a equipe de saúde ela desidratou mais. E se a gente for olhar uma situação alimentar, aqui é um guideline de alimentação, e aqui, nessa área aqui, tudo que a gente come abaixo do recomendado e aqui o que a gente come a mais, a gente vai ver que o mundo atual ele é pró-litíase mesmo. Por quê? A gente come menos vegetais, nós comemos menos frutas, a gente come menos grão, menos derivados de leite do que deveria, a gente come mais proteína, né? Todo mundo que a gente conhece ou conversa está usando uma suplementação, ou está whey, ou está com creatina, né? Todo mundo está suplementado. A gente come menos óleo na dieta mediterrânea, a DASH Diet, a gente come menos, e a gente come mais açúcar, mais gordura e mais sódio. Então, a vida atual, né? O movimento atual realmente é de pró-litíase em termos de alimentação. Associado com isso, a gente tem obesidade, ganho de peso e risco. Então, o mundo está se tornando obeso, isso não é novidade, claro, aumenta o risco de diabetes, hipertensão, gota, dislipidemia. Os homens ainda têm, em termos epidemiológicos, têm maior sobrepeso e maior obesidade que as mulheres, mas, claro, isso tem aumentado e oferecendo um risco ascendente quando a gente tem obesidade associado e aumentando o risco de litíase, né? Então, esse é o paciente do nosso ambulatório, né? Se quem faz litíase, ou nos nossos consultórios, a gente está vendo cada vez mais, eu trago a alusão aqui, eu gosto muito de arte, eu trago a alusão aqui, o Botero trazendo, né, o comportamento familiar, onde até o animal, né, de estimação tem obesidade. Então, a gente vê muito isso nas famílias litiásicas, né? E aqui, trazendo só um dado do nosso ambulatório, né, onde a gente, da análise de quase 600 pacientes, a gente vê que sobrepeso e obesidade, né, é muito prevalente no nosso ambulatório, isso é um dado real, né? O paciente litiásico, de todos dos nossos pacientes, por exemplo, do SUS, quem tem mais acesso à comida, né? E eles são mais ansiosos, eles são mais compulsivos, né? Então, isso é uma realidade de quem trabalha. E um dado que eu quero chamar muita atenção, até porque nós estamos aqui na Davita, e como o Marcelo falou, não é só diálise, mas isso chama muita atenção. Veja a frequência de pacientes com doença renal crônica no nosso ambulatório. Tudo bem que o HC é referência terciária quaternária, mas isso chama muitíssimo atenção, onde a gente tem quase 40% de pacientes do ambulatório com doença renal crônica. E, claro, isso vai ter impacto futuro em diálise, né? E a gente sabe que é uma doença que acaba sendo subnotificada, né? Quando a gente vai ver aí no DISC diálise, 30%, 30 com 30, hipertensão e diabetes, que tem os outros, quando a gente vai ver litíase, é muito subnotificado. Então, a gente estima que 7, talvez 10% dos pacientes que estão sentados numa cadeira de diálise ou em peritoneal, provavelmente esses pacientes tinham litíase, porque tem muita doença sistêmica associada com litíase, né? Então, a gente tem que pensar um pouco mais, e eu não posso me aprofundar aqui, porque a gente vai falar em termos gerais, mas, por exemplo, eu vou para o congresso agora do Centro-Oeste e vou estar falando do manejo de litíase exatamente em paciente renal crônico, né? O que acontece com esses pacientes? A litíase melhora ou piora? Né, como manejar isso. Né? A gente não tem tempo para isso, mas é só para chamar a atenção que o simples fato de um paciente ter litíase, isso coloca ele em risco de doença renal crônica futura, e a gente tem que ter muita atenção
em relação a isso. Isso aqui é só um dado histórico, né? A gente tinha aí na época hipocrática cálculo de ácido úrico, e hoje, depois da Revolução Industrial, a gente tem muita comida processada, muito sal na jogada, e tem cálculo de, agora, mais frequente de oxalato, né? E o que é interessante é que os animais seguem isso, tá? Então, gato e cachorro também tinham mais cálculo, só que era de cálculo de infecção e agora de oxalato de cálcio. Em relação ao consumo de sal e litíase, por exemplo, nós brasileiros, a gente come muito sal, né? E se a gente olhar aqui, esse é o estudo da Lígia, mostrando que essa colher maior aqui, ó, que representa 12 gramas, isso aqui é a média que o brasileiro come, né? A gente deveria comer 5 gramas, mas a gente não chega nisso nem para quem é doença renal crônica, né? É muito difícil a gente chegar nesse valor. E se a gente olhar, quanto mais sal a gente come, claro, o rim vai eliminar esse sódio. E quando a gente tem a eliminação do sódio na urina, carrega em si o cálcio urinário. Então, lembrar que quanto mais sal a gente come, mais cálcio urinário a gente vai ter na urina, e essa relação é linear. Portanto, dar uma olhada no consumo de sal é super importante. Às vezes, o paciente só precisa diminuir o sal para fazer o controle da supersaturação urinária, por causa da excreção de cálcio. E se a gente for pensar em um elemento que causa todos os distúrbios metabólicos, a gente tem aqui a ingesta proteica. Então, a ingestão proteica, e olha que assim, a gente não recomenda uma restrição muito grande, é 0,9 gramas por quilo. Então, a gente recomenda aí alguém com 70 quilos vai comer em torno de 65 gramas de proteína. Não é pouco, é porque a gente come muito mais proteína do que realmente a gente precisa. Claro, a gente tem que pensar nos indivíduos que estão sarcopênicos, né? No próprio indivíduo que é um atleta, que vai comer isso, mas a gente come muito mais proteína do que realmente precisa. Se a gente pensar, ingestão proteica aumenta a purina, tá ligado com hiperglicosúria, aumenta a síntese de oxalato, ligado com hiperoxalúria. Carga ácida, né? Você aumenta a reabsorção de citrato para compensar a acidemia, você vai causar hipocitratura. E, claro, você aumenta aí a carga filtrada de cálcio, né? E com isso, você também pode ter um aumento de reabsorção óssea, diminuição de reabsorção renal, se você tem uma tropopatia associada, e o paciente vai acabar tendo hipercalciúria. Então, veja que a ingestão proteica excessiva, ela causa simplesmente todas as alterações metabólicas. E outra coisa que vem muito, assim, o paciente vem com muito tabu em relação a isso, e às vezes mesmo os profissionais da área da saúde, é relacionar a litíase com cálcio. Na verdade, isso aqui é um estudo clássico do Borg, e que ele mostra que, ao contrário, quanto menos cálcio a gente come, mais incidência e recorrência de litíase a gente vai ter. Se a gente pensar, o brasileiro, a gente come em média 400 miligramas de cálcio por dia, é pouco, né? Sendo que para pacientes, por exemplo, que têm hipercalciúria, a gente deveria comer de 800 a 1 grama. Atingir isso não é fácil, tá? Não é fácil mesmo, mas a gente tem que isso aqui desmistificar o paciente, porque às vezes ele chega e fala, eu não sei por que eu tenho isso, eu nem como cálcio, eu não como mais cálcio. Aí, muito pelo contrário, tá? Então, a injeção de cálcio tem que sempre que ser lembrada. E uma coisa muito da atualidade, a gente cada dia tem pacientes mais idosos no ambulatório, e claro, com a longevidade vem um monte de medicamento que pode estar relacionado com litíase, né, para tratar várias doenças sistêmicas, eu não vou entrar aqui em cada uma delas, e além de tudo isso, suplementação, tá? Então, longevidade também aumentando o risco. Outro fator importante é atividade física, ingestão e obesidade. Então, aqui é só para comentar que realmente a inatividade física e o ganho de peso ele está relacionado com a chance de ter litíase, né? Então, indivíduos que têm uma atividade muito baixa de exercício físico, ele tem maior razão de chance de ter, assim como aquele indivíduo que ingere mais calorias e que tem o IMC maior. Então, isso está nitidamente claro em termos de variáveis de risco. E aqui é um gráfico que eu gosto bastante, porque o indivíduo ele sempre pergunta, doutora, quanto que eu tenho que beber de água, quanto que eu tenho que urinar, né? Quanto que eu tenho de beber de água, isso o Nestor já havia publicado, e a gente tem
vários estudos falando que, em média, a gente precisa beber 30 ml por quilo de peso, né? Mas quando tem que urinar, quanto que tem que urinar? Isso aqui é um gráfico interessante. Então, se a gente olhar aqui do lado esquerdo, é uma curva de indivíduos normais e aqui na direita, indivíduos que formam um cálculo, né? E aqui é o risco de formar cálculo de acordo com o volume urinário aqui embaixo. Então, se a gente olhar, essa curva é clássica, quanto mais a gente urina, menor é o risco. E aí, é por isso que aqui a gente acaba falando, olha, quanto que a gente tem que urinar? Em torno de 2,5 litros, né? Então, se a gente olhar essa curva dos formadores de cálculo, existe aqui um desvio para a direita, e se a gente for olhar para o mesmo nível de risco, o indivíduo começa a diminuir o risco quando ele começa a urinar acima de 2,5 litros, né, de urina. Então, isso aqui meio que convence o paciente quanto que ele deve urinar, mas para urinar isso você tem que beber mais água. É claro que isso varia de acordo aonde o indivíduo está no mundo, a exposição de calor, de suor, de perda, né, perspiração, então isso é variado e vale a pena ajustar para cada indivíduo esse valor. Outra coisa interessante que eu brinco muito, que se o mundo acabar, né, se a gente destruir todas as florestas e conquistar o espaço, lá a gente vai precisar de nefrologista e urologista, viu, Ricardo? Sem emprego a gente não fica. Por quê? Lá em ambiente com baixa gravidade, uma coisa que acontece com os astronautas é nefrolitíase, tá? Por ocasião do meu pós-doutorado, eu fiquei na Flórida e a gente fez alguns estudos com astronautas muito interessantes. E esses astronautas, e agora as mulheres conquistando o espaço, com perda óssea, osteoporose, né, e fazendo nefrolitise. Agora você imagina um indivíduo tendo cólica nefrética no espaço, né? E aqui só por uma questão de curiosidade, né, e a gente tem aqui uma das primeiras as mulheres que foi para o espaço, e mostrando exatamente isso, né? As mulheres e homens, em termos de exposição, as mulheres estão mais sujeitas à perda mineral óssea, inclusive tendo hipercalciúria. Então, aqui todo mundo já sabia disso, isso não é novidade, então são os tipos de exercícios que tem lá, né? Então, o exercício menos resistido, exercício mais resistido aqui com maior carga, e hoje em dia, no espaço, a gente tem isso a gente já sabia, mas, assim, levar os instrumentos para o espaço para fazer isso não era uma tarefa fácil, e agora eles têm já um manejo melhor, mas aqui só mostrando, aqui tá em cima no meu, não sei se não está no de vocês, mas só para demonstrar que as mulheres estão mais expostas à osteoporose e para hipercalciúria. Tá? Então, em relação ao homem e mulheres, as mulheres perdem mais massa óssea, então têm mais sujeitas a litíase. Quando a gente fala em termos dos principais fenótipos, né, falando aí hipercalciúria, de todos os defeitos metabólicos que a gente tem, hipercalciúria e hipocitratura estão em torno de 40% a 50%, e a gente tem, às vezes, a combinação, né? Depois a gente tem cálculo de infecção e hiperuricosúria, que cada vez a gente vem tendo menos, né? A gente tem hiperoxalúria primária mais rara, esses pacientes vão é um defeito aí hepático, esses pacientes acabam indo para diálise, a gente sabe depois do primeiro transplante, quando perde o transplante, né? Ou pacientes que no passado faziam cirurgia bariátrica, que tem alguma desbiose. Hoje em dia, com as técnicas cirúrgicas, o risco é menor, mesmo assim ainda tem, e claro, as questões mais raras de acidose tubular, né, com nefrocalcinose e tudo mais, e pacientes com cistinúria que invariavelmente têm um risco muito grande para estar sentado aí numa cadeira de diálise ou fazer transplante. Felizmente, isso aqui representa aí 1%, né, do que a gente tem, mas se a gente for olhar em termos de risco metabólico mesmo, e risco na supersaturação urinária, hipercalciúria, hipocitratura e os cálculos de infecção são a pedra no nosso sapato do nefrologista e do urologista. Bom, em relação à hipercalciúria idiopática, eu só trouxe aqui um pouco mais, só para a gente aprofundar um pouco mais, porque saiu aquela crítica ao uso de tiazídico, né? Que aí todo mundo falou, não tem mais sentido usar tiazídico, que a gente vai ver que não é bem assim. Então,
trazendo aqui a alusão à hipercalciúria a idiopática, é exatamente isso, né? Você tem o componente gastrointestinal, o componente da paratireoide, o próprio túbulo renal, onde a gente tem aí uma perda, um extravasamento, né? O túbulo está doente, o túbulo está perdendo cálcio. Isso aí, né, hipercalciúria idiopática, né? Então, a gente considera hoje que os indivíduos dosando na urina de 24 horas, que tem acima de 200 miligramas nas 24 horas, né, isso não serve a amostra isolada, a gente chama isso de hipercalciúria idiopática se não tiver nenhum outro fator sistêmico associado. E o que é importante aqui, fundamental, né? O gold standard, para a gente saber exatamente o elemento que está ali, é a cristalografia com infrared. Né? Então, hoje no Brasil, a gente tem a Tamara, que é referência nacional, ela está no Rio, né? E é o gold standard. Então, o mundo inteiro, todos os guidelines começam exatamente com a análise do cálculo, é a biópsia do cálculo renal. Né? Mas o SUS não paga e a gente tem uma limitação, o convênio não paga. Mas se eu fosse falar para vocês, em termos de valor, eu acho um valor até razoável o valor de uma biópsia do cálculo, que é essa cristalografia, quando a gente compara, por exemplo, com pacientes com glomerulopatia, que o SUS paga uma biópsia. Né? E se a gente pensar, né, e eu sempre comento isso quando a gente está conversando com a Tamara, 5% das doenças renais vêm de glomerulopatia, mas praticamente todos os pacientes que precisam são biopsiados, né? E a biópsia é mais cara. E a gente tem, por outro lado, 15% de pacientes, né? É uma doença super prevalente, e na nefrologia a gente tem assim, uma prevalência muito grande, e a gente não tem isso contemplado no SUS, né? E hoje uma análise cristalográfica fica em torno de 350 a 400 reais. Né? Então, se a gente pensar que isso pode mudar a vida do indivíduo, por que eu estou falando isso? Porque hoje, o que a gente tem? A gente tem ainda o acesso à urina de 24 horas. Então, se a gente for olhar, olha, a urina, isso aí é hipocrático, né? Então, a análise da urina, a urina já foi um grande elemento de diagnóstico nos séculos antes e depois de Cristo, né? Até na designação de humores, né? Tudo a gente via na urina, várias doenças sistêmicas, porém a urina de 24 horas é de difícil execuibilidade do paciente. O ideal seria colher tudo em uma única urina, a gente tem lugares ainda no Brasil que fazem com várias urinas, né? E não necessariamente o que você está vendo ali na urina de 24 horas bate com a análise cristalográfica, né? Então, muitas vezes bate, são elementos corroborativos, quer dizer, uma coisa reforça a outra, mas às vezes eu tenho a urina de 24 horas com uma hipercalcemia e eu posso ter um indivíduo com cálculo de ácido úrico. Então, eu acho que isso aqui é uma mensagem muito importante para todos nós. Os urologistas já estão mais acostumados a ver isso, né? Embora a urologia vem crescendo em termos de estar pedindo análise de urina ou pedir análise cristalográfica, né? Então, isso está sendo mais divulgado, né? Hoje o urologista bem formado, ele já pede uma creatinina, ele já se preocupa com alteração de função renal, coisa que no passado a gente não tinha muito, tá? Então, a urina de 24 horas é importante, às vezes a gente tem que coletar pelo menos 2 vezes, mas 25% dos pacientes vão ter uma urina negativa e vão continuar tendo cálculo, né? Então, é importante, é o que a gente tem de ferramenta diagnóstico, mas ela pode falhar, né? Até porque o que a gente quer é uma urina Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é, e muitas vezes o indivíduo vai coletar a urina de domingo para segunda, é onde que eu brinco que o cálculo renal se forma no fim de semana, né? É no dia do churrasco, da rabada, da feijoada, que o indivíduo até tá, sei lá, num clima de sol, tá jogando futebol, tá bebendo cerveja, tá desidratando, tá comendo mais sal, né? E realmente não tem a proteção. Eu até brinco com os pacientes, ó, vai para o churrasco,
bebe mais água, né? Que cervejeiro não bebe água junto, né? Toma os comprimidos de citrato e tudo mais para tentar evitar, porque o cálculo, a supersaturação urinária acontece no dia da pelada com churrasco, né? Por isso, claro, né, que não é sempre assim, mas existe aí um componente importante nisso, tá? Então, aqui a importância da urina e da análise cristalográfica. Outra coisa que a gente tem que pensar é que no indivíduo que tem litíase, ele pode ter uma doença sistêmica, né? E o cálculo é o epifenômeno das doenças sistêmicas. Então, a gente tem que estar sempre pensando em hiperparaprimário, em pacientes que têm osteoporose, né? Pacientes que têm acidose tubular, que têm uma colagenose, por exemplo, tem um síndrome de Jogren, pode ter uma nefrocalcinose, pacientes que têm calcificação vascular. Não é invariável quando a gente vê na tomografia esses pacientes com síndrome metabólica, com diabetes e com hipertensão associada, né? Então, e obesidade, isso é muito, muito, muito importante a gente identificar doenças sistêmicas associadas, né? Porque às vezes os pacientes já chegam para mim aqui no HC, já com hiperparo avançado, já com doença renal crônica, né? E às vezes o paciente chega com cálculo coraliforme importante, com fosfato amônio e magnésio, aquela infecção que realmente, se não tiver stone free, esse paciente vai estar recidivando, né? Então, a nossa comunicação com a urologia é muito grande, né? A parceria é muito grande e os pacientes nossos aqui transitam muito entre um ambulatório e outro. E uma coisa fundamental, já que a gente está falando de prevenção, não tem jeito, a gente tem que mudar estilo de vida. E às vezes a gente fala, mas olha, é muito canseiro a gente ficar orientando, porque o paciente não vai fazer o que a gente precisa, mas olha, eu vou te falar, muitos pacientes, se você está muito junto com eles, a gente acaba conseguindo que esses pacientes mudem um pouco o estilo de vida, né? Então, beber água, leite derivados, frutas e verduras, menos sal, atividade física com carga, né? A gente viu a relação, e menos proteína animal. Então, a gente sempre bate aí nessa tecla e não tem jeito, tá? E aí, eu queria só abrir um parênteses para terminar, a gente focar um pouquinho aqui na hipercalciúria, até porque é o evento metabólico mais frequente, né? Não dá para a gente falar de tudo aqui numa conversa tão rápida, mas aqui é o seguinte, olha, aqui são os tiazídicos que a gente usa. O que tem no SUS? Hidroclorotiazida, né? Nas dosagens. A gente não gosta de usar acima de 25 para hipertensão, então isso está até contraindicado pelos efeitos colaterais, mas para pacientes para controle de calciúria, essa dose é um pouco mais alta. Então, a gente tem a hidroclorotiazida, que vale pico 8 horas, é uma droga menos potente para hipertensão e também para calciúria, e teria que ser tomada 2 vezes por dia. Quem é que faz isso? Então, como é o que está de uso no SUS, é a droga mais usada, mas é a mais ineficiente. A clortalidona, para aqueles pacientes que têm hipertensão, né? E como agente ou em monoterapia ou em associação é excelente, é uma droga excelente, né? Ela controla bem a calciúria e se apresenta até similarmente em termos de tempo de duração de 24, né? A indapamida pode até chegar em 36 horas, então a indapamida, por exemplo, nos Estados Unidos, eles gostam muito da indapamida, né? No Brasil, a gente usa menos, mas tem usado cada vez mais, o SUS não paga, né? E custa em média aí 35 a 40 reais. Mas qual que é a vantagem posológica da indapamida? A gente usa a SR 1,25. Como ela tem uma meia-vida maior, ela pode ser usada até em dias alternados, né? E a gente vai subindo devagar, porque ela tem um poder mais de hipocalemia do que as outras, até porque é uma droga que tem uma ação mais longa. E para quem que eu deixo a indapamida? Eu deixo a indapamida para aqueles pacientes que têm uma calcília que não está controlando bem e pacientes que são normotensos, né? Que toleram menos, por exemplo, o poder de uma clortalidona, tá? Mas, assim, no SUS, a hidroclorotiazida ainda é o tiazídico mais usado, mas existe aí o problema da cobertura, né? Que não é cobertura 24 horas. E aí, surgiu esse paper, né, que todo mundo aqui
fez esse comentário, né, que foi do grupo suíço lá do nono, que ele fez um estudo randomizado. O estudo foi bem bonito, foi bem desenhado, e ele usou placebo, hidroclorotiazida 12,5, 25 e 50, tá? Então, foi um estudo randomizado, duplo cego, só centros na Suíça, né? Então, ele monitorou aí tomografia, ele monitorou aí de quase 3 anos depois a incidência de cálculos depois, né? A média foi aí 3 anos, mas alguns pacientes chegaram até 4 anos. E aí esse estudo foi decepcionante, porque no fim, o que ele viu? Ele viu que pacientes que tomavam hidroclorotiazida ou placebo não teve diferença nenhuma em recorrência, e pior ainda, ele viu que pacientes que tomavam hidroclorotiazida tinham efeitos adversos. Tem, isso a gente sabe que tem. Porém, quando saiu isso aí, e foi há 2 anos atrás, o mundo falou, então vamos parar de dar tiazídico e tudo mais. Gente, não é bem assim, tá bom? Não é bem assim, a recomendação lá tá clássica e eu já mostrei para vocês. E aí, por que ficou essa discussão? Então, esse estudo, para começar, quais foram as limitações? É importante vocês entenderem isso. Então, foi só centros na Suíça, baixa incidência de mulheres no estudo, praticamente não teve sexo feminino, a maior parte da população branca, tempo de duração do estudo foi curto, mas assim, mesmo assim, para randomizar quase 3 anos, não é tão curto, mas é curto. Alta incidência de pacientes não aderentes, os pacientes foram orientados a ter ingesta hídrica e os pacientes tiveram alta ingesta de sódio. Então, o que eu quero comentar com vocês? Assim, o tiazídico de todas as medicações, é um medicamento que o paciente não toma. Não toma por dar efeito colateral, não toma no dia que vem no ambulatório, porque às vezes aumenta a diurese. O que acontece? Ele toma isso intermitente. Então, na verdade, o diurético, depois de um tempo, ele já aumenta aquele volume urinário, mas fica entre steady state. Como o paciente nunca toma direito, ele nunca entra nisso. Então, ele tem essa sensação que vai mais vezes ao banheiro, e vai mesmo, mas por diversas questões ele acaba não tomando. Então, nesse trabalho em si, o que teve? Eles não conseguiram ter uma boa adesão, porque realmente o diurético é uma droga difícil de fazer a manutenção, justamente por essa questão da ida ao banheiro, né? Então, como eles não mostraram diferentes, então ficou muito difícil. Mas, assim, ficou muito claro que o diurético reduziu a excreção urinária de cálcio. Mas aí, quando eles foram fazer os testes de tisérios, as provas e tudo, eles viram que não mexeu muito na saturação urinária. Mas, mesmo assim, quando eles foram olhar quem tomou 50 miligramas, e eles fizeram subanálise, nem todo mundo tinha hipercalciúria, mas o grupo que tinha hipercalciúria, quem tomou a maior dose, mesmo assim, teve uma melhora do cálcio, tá? E aí isso gerou uma intensa discussão no mundo inteiro, e aí depois vieram algumas revisões da literatura, e aqui eu quero só um resumo, tá? Então, quais são as evidências que a gente tem? Então, poucos ensaios clínicos no mundo, usando aqui diuréticos de curta duração, hidroclorotiazida, versus de longa duração, clortalidona e indapamida, né? Então, aqui eles colocam, né, que foi uma revisão, eu só fiz isso aqui de uma forma mais para a gente conseguir ler, evidência baixa. Mas olha aqui, preste atenção aqui. Qual é o tratamento que nós fazemos clínico que diminui o risco de qualquer coisa menor do que 50%? Hipertensão diminui 20%. Então, assim, quando a gente olha que diminui o risco em 50%, e eles estão considerando baixo, eu acho que a gente tem que rever isso daí. Qual é o tratamento clínico? Né? Até SGLT2, que fez um boom agora no controle da doença anal crônica, diminui a proteinúria em 30%. Isso não é importante? Então, uma diminuição de calciúria, diminuindo o risco em quase 50% é baixa? Então, vamos, sabe, nos reconectar com o que é baixo ou com o que isso representa de verdade. E aí, só para a gente não se alongar, né, porque a gente já está aqui um pouco avançado
na hora. Um grupo de Chicago que estuda muito isso, a equipe lá do Paul, lá do Litolink, fez um estudo, mesmo que retrospectivo, né, olhando aí por 4 anos, e aí ele fez uma estratificação bonitinha de quem tomou dose baixa, de quem tomou dose intermediária e de quem tomou altas doses. E aqui ele jogou todos os tiazídicos, não foi só hidroclorotiazida, foi clortalidona e também foi indapamida. E o que ele viu? Se a gente olhar aqui nesse gráfico, né? Os indivíduos que tomaram uma dose intermediária aqui em amarelo e azul, uma dose mais alta, que tiveram controle da calciúria, tiveram diminuição de recorrência com o tempo. Então, realmente, essa curva aqui, com quem tomou dose baixa, é uma curva que traz a mensagem para a gente o seguinte: se você tomar uma dose de tiazídico que abaixa a calciúria, isso aí vai ser eficiente para o controle disso ao longo do tempo. E aí, no fim, trazendo para vocês aqui, encurtando a conversa, a redução da excreção de cálcio com o tiazídico, ela é consistente. Aí é reforçada na literatura. Agora, claro, a prevenção efetiva que foi suportada nos artigos do Non-Stone não teve resultado, porque a gente teve esse bias em relação aos pacientes, né? Um estudo só feito na Suíça, com baixo número de mulheres, só uma população branca, nem todos tomaram o medicamento de forma adequada, comeram muito sal, embora tenham bebido mais água. E o que fica para a gente aqui é o seguinte, que a eficácia dos tiazídicos depende da dose, tipo do tiazídico e perfil do paciente, né? E, claro, a gente tem que associar isso com mudança de estilo de vida e monitoramento clínico farmacológico, tá? Então, tiazídico não caiu por terra, muito pelo contrário, ele deve ser usado, sobretudo para aqueles pacientes que vão ter risco de osteopenia e osteoporose, porque ele tem impacto lá na formação e na diminuição da reabsorção óssea, tá? E aqui, trazendo para vocês as novas diretrizes brasileiras, né, que a gente publicou esse ano e foi feito com muito carinho, vários colegas aqui que trabalham com litíase, eu acho que é recomendável, que está tudo aí, está tudo muito bem mastigado, tá? E aqui é só para mostrar o nosso centro, né? E aqui vários ex-residentes nossos que estão hoje por aí trabalhando em diálise ou em UTI ou em consultório, né? E o nosso ambulatório com toda a equipe, com as nutricionistas, com os enfermeiros, com os psicólogos, então é uma equipe multidisciplinar e muito importante. E claro, né, em cada urologia sempre com a gente, tá? Isso aqui está aberto, então, acho que para a gente discutir, né, Marcelo, se a gente tiver tempo. Excelente, Samira. Muitíssimo obrigado pela sua aula. Foi muito enriquecedora. Realmente, a dúvida que eu tenho grande no consultório, você respondeu bem aí em relação ao uso do tiazídico, né? Realmente esse trial, assim, eu realmente fiquei bem chocado, né? Quando saiu o resultado, você vê que uma estimativa de efeito ali nulo, né? Nulo mesmo assim, você comparar no uso, né? Mas se você olhar a metodologia, concordo com você, né? E até pergunta científica dele, né? Assim, na verdade, você deu esse tiazídico assim com a intenção de prevenir cálculo, mas nem talvez nem todas as pessoas eram realmente assim elegíveis, né? Assim, para não era talvez aquela pessoa da prática que você daria o tiazídico inicialmente, né? Então era uma Exato, coisa. só 40% tinha, 60% tinha É, hipercalciúria, né? Então deu. Mas assim, o estudo foi bacana porque trouxe alusão à discussão de isso. tiazídico, que eu acho que estava muito parado na literatura. Né? Mas as falhas são grandes, porque qualquer medicamento que você tem que tomar pro resto da vida, vamos colocar desse jeito, né? O tiazídico não é uma droga de fácil de tomar. E tem outra coisa que muito pouca gente sabe. Existe um award mundial sobre câncer de pele com uso de tiazídico. É porque Uhum, a gente tinha pouco tempo para a gente falar de tanta coisa, mas a gente recomenda que os nossos pacientes usem filtro solar.
Agora, a gente não sabe se isso é da droga ou porque eles usam para toda a vida e nós vamos envelhecer tomando só e tomando tiazídico, né? Ou se é do fármaco em si. Mas a gente acaba orientando para uso crônico de tiazídico, filtro solar aí, para proteger a pele. Né? Uhum. Mas realmente isso aí a gente usa tiazídico, isso não foi um trial que trouxe bastante alarde, mas no final eu gostei bastante, porque isso aumentou a discussão, né, dentro do contexto da nefrologia. Se eu não me engano, nesse estudo, eu acho que tinha uma prevalência de hipocitratúria grande, assim, os Mas pacientes talvez. tem que ter, porque É, quando você usa tiazídico, você acaba fazendo hipocalemia e você faz uma acidemia com isso, e o ah, túbulo não é besta, né? O túbulo proximal reabsorve o citrato para compensar, né? Tanto é que a gente induz alcalose também nesses pacientes e acaba reabsorvendo o citrato, né? Então, hipocitratura num contexto de tiazídico é esperado com efeito colateral. a pergunta de meu xará aqui, Marcela, era a que eu ia fazer na sequência aqui também, É o que ele pergunta Marcelinho, do São Rafael? Não, não é meu colega, não. Meu xará também. Ele também meu xará, mas é Marcelo Alexandrino aqui. Depois você fala de onde você é, Marcelo. Ele Eu não estou pergunta vendo, sobre o deixa eu ver o manuseio chat. da hipocitratúria. Ajuste de Tá, dose aqui devem que ele ser está norteados perguntando. pela excreção diária mensurada na urina de 24 horas ou pelo pH urinário. Ele é de Cabo Frio. Então, Marcelo, subcitrato. Marcelo, obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Então, assim, com a citratura, o pH alcalino, o pH vai ficar alcalino, né? Depende do que a gente quer. O citrato, ele é fantástico, né? Porque ele é um coringa dentro da litíase. Então, ele serve não só para quelar o cálcio, você pode usar ele para alcalinizar a urina, né? Então, pacientes que têm hipocitratura ou que têm cálculo de ácido úrico, né? Você acaba alcalinizando a urina, e isso é o único cálculo que a gente consegue dissolver, né, Ricardo? Então, a gente tem que usar doses altas, a gente às vezes usa bicarbonato com citrato para aumentar a alcalinização. Para aqueles pacientes que têm cálculo, por exemplo, de estruvita, que é fosfato amônio e magnésio, a gente sobe esse pH acima de 7,2, 7,4, a gente vai precipitar fosfato, e esse cálculo pode crescer, pode até piorar, então a gente tem que ter cuidado com isso. E para pacientes, por exemplo, com cálculo de cistina, cistinúria, aumentar o pH, você aumenta a solubilidade. Então, de verdade, a gente deve olhar, medir a cistina na urina, o citrato na urina, acompanhado do pH, para exatamente individualizar o paciente. E está acontecendo uma coisa muito, muito difícil, porque a Roche que produzia o citrato não está produzindo mais, então nós estamos com dificuldade de dosar o citrato em alguns lugares. Aqui no HC a gente está mandando para o Fleury, mas o Fleury também está sem kit, está mandando para os Estados Unidos, está meio complexo a dosagem de citrato no momento agora. E o alvo do citrato a gente quer acima de 450, tem 450 e 500 de alvo para citratura de proteção. Joia. Ô, Ricardo, eu tenho uma pergunta para você, velho. Considerações em relação à litíase no pós-transplante. Você tem alguma experiência com esse tipo de paciente? Ou, tem algum manejo diferenciado nesses casos? Então, o manejo do paciente transplantado, primeiro já começa na própria captação. Durante a cirurgia de banco, o cirurgião, o transplantador, teria uma obrigação de palpar o órgão e vasculhar se ele já tem um cálculo, porque se tiver uma boa oportunidade ali de você tratar. O transplante, paciente rim único, a dificuldade é o acesso através do ureter. A anastomose do ureter com a bexiga geralmente é na posição lateral e às vezes você não consegue navegar com o ureteroscópio. Caso seja, é uma via fantástica. Quando você não consegue esse acesso, você pode utilizar a via percutânea, que também não é difícil no paciente transplantado, porque o rim está mais superficial, inclusive o ultrassom pode te ajudar muito, né? Você não consegue contrastar, já que você não tem um catéter dentro do ureter, mas o ultrassom
serve como guia para a Uhum. punção e, a partir daí, você contrasta e segue o fluxo normal. Ah, certo, ótimo. Eu imaginei que até teria um acesso até mais facilitado por isso. Ótimo. Agora, só corroborando aí, né, cara, tem uma Sim, coisa interessante do transplante. Eu escrevi um capítulo junto com a Érica, e a gente vê que a incidência é 1 a 2% no transplante. Felizmente, litíase não vem É muito no... infrequente. Não, é é. infrequente, né? E a gente fica pensando, esses pacientes vão ganhar peso, vão ficar obesos, vão ficar diabéticos, por que não faz litíase, Pois né? é. Né, Ricardo? Então, É. se a gente for pensar, né, a gente tem alguns comemorativos, o magnésio desses pacientes, sei lá, aumenta a magnesiúria, porque eles têm hipomagnesemia, né, mas tem coisas que a gente não consegue explicar, né, então será que é o volume urinário? Né, porque se a gente for pensar, o indivíduo transplantado bebe água pra caramba, né, coisa que o indivíduo que tem litíase não bebe, mas em termos epidemiológicos, a gente não vê. A gente vê muito no doador, né? Que às vezes já vem com cálculo igual o Ricardo está falando, né? Mas assim, litíase mesmo no pós-transplante, no rim denervado, a gente não vê, né? Tem duas perguntas aqui para você, Samira. Uma delas até, Gustavo, Deixa eu eu ver. ia perguntar para ele, para você. Ah, É, SGLT2, né? Tô vendo. exatamente, eu acho tema quente, né? E Juniclei pergunta aqui da relação cálcio-citrato na urina, se 1:4 seria uma boa aplicabilidade. E outra pergunta em relação ao uso de SGLT2. Eu sei que tem um trial em andamento aí, né? Então, assim, olha, em termos da relação cálcio-citrato, eu vou falar assim. Tá, o UpToDate traz isso, mas a gente não tem isso muito claro, evidenciada. A mesma coisa do cálcio com magnésio, mas são índices que estão vindo. Eu acho que a gente vai aprender a falar em relação a isso, né? Mas talvez uma probabilidade assim, talvez seria, mas não dá para falar de evidência A. Em relação ao SGLT2, isso é muito interessante, porque assim, quando começou a usar, né? E essa era uma pergunta que a gente ficava preocupada, porque se a gente for pensar, quando a gente, em animais, a gente tem aumento de calciúria, a gente tem uma diminuição do citrato, a gente aumenta o ácido úrico na urina, e aí a gente pensa, ué, mas isso aí talvez é até ruim para a litíase, né? Mas aí o que aconteceu? Como a gente aumenta por arrastão o sódio urinário, a gente aumenta um volume de água muito grande. Esses pacientes perdem peso, né? E surgiram alguns estudos no mundo, tudo com dado retrospectivo de quem já usava ou a cana, ou a DAPA, ou Ímpar. a empaglifosina, mostrando, por exemplo, no Japão, que pacientes depois foram ver retrospectivamente, um tempo depois, 5 anos depois, os indivíduos que usavam, que eram diabéticos, usavam análogo de GLP-1, outras drogas, e usava SGLT2, que depois de 5 anos, a impressão que ficou é que pacientes que tinham usado SGLT2 tinham menos litíase. Então, a gente tem estudos favoráveis para isso. Porém, vírgula, o que o estudo não tem é uma coisa que eu estou trazendo e que eu estou comentando isso em aulas cada vez mais. Quero trazer isso depois no nível de conhecimento mais nacional. A maioria dos pacientes que tinham indicação ou que tem indicação de SGLT2 na nefrologia tem doença renal crônica. Paciente com doença renal crônica, a princípio, não faz litíase. À medida que a gente vai perdendo clearance, a gente faz isdoesternúria, a gente faz que é a urina muito diluída. Então, na verdade, a gente não tem hipercalciúria, porque você vai ter deficiência de calcitriol, embora todos os pacientes vão ter acidemia e vão ter hipocitratura. Não sei se vocês estão conseguindo me seguir aqui. Então, em teoria, SGLT2 tem os dados estatísticos que é bom, porém, será que esses pacientes que realmente não fizeram notícia já não eram renais crônicos tomando SGLT2 e, portanto,
não fariam litíase? Então, essa pergunta ainda está no ar, né? Então, tem estudos ongoing no meu ambulatório, a gente está vendo agora função renal normal e doença renal crônica, como que fica a urina de 24 horas, mas a gente vai precisar de um tempo, né, de segmento para a gente falar, né? Então, hoje o que a gente tem prós, mais prós do que contra, mas a gente não contraindica, porque o paciente tem muito mais benefício de mortalidade, de longevidade, de outros, de perder peso, né? Do que a gente está falando uma coisa que a gente não tem certeza ainda. Tá? Então, tem todo esse raciocínio. Mas eu espero que melhore. E é mais uma droga para a gente usar, né? Mas a gente não tem 100% de certeza ainda. Pessoal, Tem mais coisa aí? eu queria, assim, agradecer muito a presença de vocês. A gente já está 8h30 da noite, viu? Ricardo, Samira, foram aulas excelentes, assim, eu sei que foi um convite que eu fiz para vocês e a gente conversou amplamente, né, da importância desse tema. Então, em nome da Davita, né, Dr. Bruno Zawadzki, né, que é nosso diretor médico nacional, a gente queria realmente agradecer por essas aulas, né? Eu vou fazer a última pergunta aqui para a gente encerrar, Samira, para você, que quase a sua xará aqui, Samila, que ela pergunta do efeito uricosúrico Eu estou acabando de dos BRAS, responder, né? porque eu não achei. Então, assim, o único, de verdade, se tem hiperuricosúria, a gente muda. E é só o losartã, então a gente muda a classe mesmo. Essa é uma pergunta aí até de título, né? O povo gosta de colocar isso aí em pergunta de Tá na título, época, né? e realmente é só o losartã mesmo. Então, é porque é o BRA que a gente tem no SUS, né? Mas Sim. para cálculo de ácido úrico, realmente a gente não gosta, não. Você tem toda a razão. Bacana. Então, tá joia, pessoal. Agradecer a todos aqui que estiveram presentes, né? A gente teve a casa cheia hoje, com em torno de 80 pessoas aí, durante as aulas, né? Mês que vem a gente vai ter nosso especial de fim de ano. A gente vai preparar uma sessão aí de glomerulopatia, falar de GA, então um tema quente aí da nefrologia. Espero vocês novamente no dia 15 de dezembro, sempre numa segunda-feira à noite, né? Horário bacana, assim, né, para começar a semana. Então, muito obrigado a todos, né? Obrigado a vocês, Samira, Obrigada, Ricardo, Marcelo. viu? Obrigado, Ricardo. Forte Obrigado abraço, pela até uma Prazer, presença, próxima aí, com uma fé em pessoal. honra. Deus. Um abraço. Tchau, Tchau. 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 Obrigado.